Francesca surge misteriosamente na mansão, e mesmo sem poder ser vista por Yuri, aponta o caminho que poderá levar Adriana até o anel de Arthur. O que ninguém imagina é que aquela joia guarda uma pista decisiva sobre uma fortuna escondida e, principalmente, sobre um segredo que Arthur jamais revelou enquanto estava vivo. Dentro da peça existe um pequeno papel com informações capazes de mudar completamente o destino de Adriana e colocar Pilar e os Brandão em uma situação desesperadora. Tudo começa quando Adriana conversa com Yuri e pede que ele procure o anel de Arthur Brandão dentro da mansão. Ela explica que a joia pode estar em qualquer canto, no antigo quarto de Arthur, no escritório ou até mesmo na sala. O rapaz entende a gravidade da missão e promete agir com o máximo de cuidado. Adriana deixa claro que se Pilar perceber sequer uma movimentação estranha, todo o plano poderá ser descoberto. Assim que retorna à mansão e percebe que ninguém está na sala, Yuri começa a vasculhar discretamente o ambiente. Ele abre gavetas, observa porta-retratos, examina vasos e procura qualquer lugar onde a joia possa ter sido escondida. Enquanto ele está concentrado na busca, uma presença inesperada surge no imóvel. Francesca aparece e percorre o corredor silenciosamente. A antiga funcionária de Arthur passa diante de Dinah e permanece alguns segundos parada diante dela, observando-a atentamente. Dinah não consegue enxergar Francesca, mas sente um arrepio repentino, como se alguém estivesse ali. Logo depois, Francesca atravessa o caminho de Edivaldo, enquanto Yuri continua tentando encontrar o objeto que Adriana tanto precisa. O segurança decide procurar no quarto que pertenceu a Arthur. Ele entra, olha ao redor e chama por Pilar, perguntando se a patroa está ali. Ao confirmar que o cômodo está vazio, começa a abrir as gavetas e procurar cuidadosamente. Em determinado momento ele pensa no perigo que corre e murmura para si mesmo que se Pilar aparecer, será apenas questão de tempo até descobrir que ele trabalha secretamente para Adriana. Mesmo assim, ele sabe que não pode abandonar a missão sem encontrar o anel. Depois de procurar bastante, Yuri segue para o escritório. Ele encara as prateleiras e percebe que aquela busca pode demorar muito. Com Pilar circulando pela casa, qualquer minuto se torna perigoso. É justamente nesse momento que algo surpreendente acontece. Francesca entra na sala e se aproxima de Yuri. Sem que ele saiba de onde veio a voz, ela sussurra apenas algumas palavras, no quarto da Dinah. Yuri se assusta, arregala os olhos e olha para todos os lados tentando descobrir quem falou. Não há ninguém visível. Ainda desconfiado, ele decide seguir a indicação. O rapaz consegue chegar ao quarto de Dinah sem chamar atenção. Ele vai direto até a gaveta localizada ao lado da cama, abre o compartimento e finalmente encontra aquilo que procurava. Ali está o anel de Arthur com uma grande pedra no centro, exatamente igual à joia que ele havia visto na fotografia. Yuri fica completamente surpreso e comemora em voz baixa, dizendo que finalmente conseguiu encontrar o objeto. Mas a comemoração dura pouco. Edivaldo entra no quarto e o surpreende mexendo nas coisas de Dinah. Irritado, pergunta o que Yuri está fazendo ali e imediatamente reconhece a joia. Ele percebe que aquele é o anel do Dr. Arthur. Yuri entra em pânico e pede que ele fale baixo, explicando que não podem ser pegos naquele lugar. Edivaldo não aceita a desculpa. Para ele não existe dúvida, Yuri foi encontrado retirando o anel de Arthur das coisas de Dinah. Sem alternativa, o segurança decide contar a verdade. Ele revela que está cumprindo uma ordem de Adriana e que trabalha infiltrado ao lado dela. Edivaldo fica completamente chocado. Yuri confirma que Adriana é a verdadeira dona da joia e que precisa entregar o anel a ela imediatamente. Antes que os dois possam conversar mais, Pilar entra no quarto. Yuri esconde rapidamente o anel. A vilã observa os dois e pergunta com ironia o que está acontecendo naquela área da casa. Yuri fica apavorado, mas Edivaldo decide protegê-lo. Ele inventa que pediu ao segurança para fazer uma verificação na área dos funcionários por causa dos acontecimentos recentes. Yuri confirma a história e aproveita para sair dali, alegando que chegou seu horário de almoço. Assim que deixa a mansão, ele vai diretamente para a casa de Adriana e entrega a joia. Adriana recebe o anel emocionada. Ela observa a peça com atenção e tenta entender o motivo de Arthur ter deixado aquilo para ela. Por alguns instantes examina a pedra e todas as partes da joia, mas não encontra nada diferente. Mesmo assim, sente que existe alguma coisa escondida ali. Nesse instante, Francesca aparece próxima à janela e sussurra uma nova orientação: abra a gema. Adriana se assusta, olha para a janela e pergunta quem está ali. Não encontra ninguém. Então volta sua atenção para o anel e se lembra da indicação.
Ela começa a mexer cuidadosamente na pedra até perceber que a gema se abre. De dentro dela cai um pequeno papel. Adriana arregala os olhos e percebe que sua intuição estava certa. Havia realmente alguma coisa escondida no anel. Ao abrir o bilhete, encontra uma sequência de números acompanhada da identificação de um banco internacional. Ela começa a imaginar se aquilo seria uma conta, um cofre ou alguma outra informação financeira deixada por Arthur. Sem perder tempo, Adriana vai até a instituição indicada. Ela entra em uma agência enorme e procura uma gerente. Explica que é viúva de Arthur Brandão e entrega a numeração encontrada na joia, querendo saber o que aquilo significa. A funcionária consulta o sistema e revela algo inacreditável. Aquele código está ligado a um cofre registrado em nome de Arthur Brandão, com Adriana de Moraes Brandão como única pessoa autorizada a acessá-lo. Adriana fica emocionada. Apresenta seu documento com fotografia e pede para conhecer o conteúdo. Depois que a gerente confirma todos os dados, conduz Adriana até uma sala reservada. Sobre a mesa coloca uma grande caixa preta e explica que aquele é o patrimônio que o marido deixou para ela. Quando a tampa é aberta, Adriana fica sem reação. Lá dentro existem diversos compartimentos repletos de pedras preciosas. São diamantes, rubis, esmeraldas e turmalinas. A quantidade de riqueza é tão grande que ela começa a chorar. Em seguida, a gerente mostra uma peça especialmente valiosa e explica que somente aquele objeto poderia ultrapassar 10 milhões de dólares no mercado internacional. Adriana percebe que aquela descoberta pode mudar para sempre sua vida. A lembrança de Arthur mistura alívio, emoção e surpresa, porque ele não apenas deixou uma fortuna. Deixou uma proteção cuidadosamente preparada para impedir que os inimigos tomassem aquilo que pertencia a ela. E agora ela está prestes a descobrir que o maior segredo ainda está escondido aqui. A gerente revela que o conteúdo do cofre é muito maior do que Adriana imaginava. Além das joias, há ouro, documentos de 19 imóveis e papéis dos carros de Arthur. Ela explica que esses bens ficaram fora do inventário porque foram doados por ele enquanto ainda estava vivo. Antes de sair, Adriana recebe um embrulho preto com um bilhete vermelho, surpresa secreta para Pilar. Ela ainda não sabe que aquele tecido está ligado a Francesca. Em casa, Adriana conta à família a verdadeira dimensão da fortuna de Arthur. Pilar e os irmãos receberam apenas uma pequena parte. O patrimônio inclui mansões, imóveis, veículos, joias e muito dinheiro. Adriana esclarece que Arthur não escondeu os bens, transferiu parte deles para ela em vida, deixando tudo em seu nome. A família comemora ao perceber que está livre da dependência dos Brandão. Yuri interrompe a comemoração e mostra uma reunião secreta de Pilar, Ingrid, Silvana, Ademir e Ulisses. A joalheria está quase falida e acumula dívidas. Ademir aconselha vender parte do patrimônio. Pilar decide colocar 49% da joalheria à venda e também considera vender o apartamento. Adriana encerra a ligação e decide comprar tudo de volta. Ela procura Pedro e lhe dá uma procuração para negociar. Pedro vai até Pilar e apresenta a proposta. A cliente aceita pagar o valor pedido, mas exige 51% da joalheria. Pilar rejeita porque isso faria da compradora a sócia majoritária. Ulisses também protesta, porém Pedro avisa que sem os 51% não haverá negócio. Sem alternativas, Pilar aceita e assina. Pilar pergunta quando conhecerá a nova sócia. Pedro diz que ela quer uma festa no apartamento. Pilar prepara uma recepção luxuosa. Enquanto isso, Adriana muda radicalmente o visual. A mansão fica cheia de convidados. Carmita chega com Bruna querendo conhecer a nova sócia. Bruna teme que ela seja mais bonita, e Pilar manda as duas se comportarem. Ademir e Ulisses reforçam que todos devem agradá-la. Pilar nota a ausência de Yuri, e quando ele aparece o humilha como empregado. Ela ameaça demiti-lo. Yuri, entretanto, responde que ela já não é sua patroa. Aponta para a entrada e anuncia que sua verdadeira patroa chegou. Adriana entra com vestido azul, diamantes e o embrulho destinado a Pilar. Pedro aparece logo depois. Bruna se enfurece ao vê-lo perto de Adriana. Pilar manda expulsá-la e debocha de seu passado. Fábia, Silvana, Ulisses e Ingrid fazem comentários cruéis. Adriana então revela que é a nova sócia majoritária. Pedro confirma a compra. A mansão e 51% da joalheria agora são de Adriana. Todos ficam em choque. Pilar não entende de onde veio o dinheiro, e Ulisses percebe que o poder mudou de mãos. Bruna finge passar mal e Pedro corre para ajudá-la. Adriana manda todos deixarem sua casa e aguardarem na joalheria. Agora ela manda. Pilar nota o embrulho e pergunta se é para ela. Adriana confirma que foi deixado por Arthur.
Pilar abre e encontra provas que revelam sua responsabilidade pela morte de Francesca. Ela tenta destruir os documentos, mas policiais e o delegado entram e a impedem. Pilar é levada para prestar depoimento. Bruna ameaça Adriana e finge ter sido agredida. Nesse momento, Francesca surge para Adriana e dá uma nova pista. Ela deve descobrir o segredo de Bruna no hospital. Adriana vai ao hospital procurar Pedro e pedir desculpas. Encontra o quarto vazio, vê o prontuário e percebe algo estranho. Pedro aparece e pede o documento para novos exames. Ela entrega e passa a observar os corredores. Ela vê Bruna sendo levada de cadeira de rodas a uma sala reservada. Antes de entrar, Bruna sorri e chega a se levantar, algo incompatível com o quadro descrito no prontuário. Depois, Bruna volta a parecer debilitada. A porta é trancada, e Adriana conclui que há um segredo. Pouco depois, vê Pedro chorando junto de Bruna. O médico afirma que ela piorou e resta pouco tempo. Adriana sente compaixão, mas Francesca alerta: Bruna está mentindo. Adriana conta suas suspeitas a Liz. Elas cogitam até um envolvimento com o médico, mas Adriana sente algo maior. Liz sugere investigar novamente. Adriana decide voltar ao hospital disfarçada de faxineira. Enquanto isso, Pedro organiza uma festa de aniversário para Bruna. Ela finge não querer comemorar, mas aceita. Carmita prepara a lista de convidados. Pedro estranha um médico na lista. Bruna diz que ele a acompanha desde adolescente e é quase da família. Pedro desconfia. Ela finge passar mal, e ele corre para ajudá-la. No hospital, Adriana e Liz entram como faxineiras e chegam à porta de Bruna. Liz tenta abrir a fechadura enquanto Adriana vigia. O médico aparece e elas fingem limpar o chão. Uma enfermeira o chama com urgência. Ele vai embora, e elas entram. No quarto há uma idosa de cerca de 80 anos ligada a soro e monitores. Ela pede que sua filha e sua neta não entrem. Adriana pergunta se são Carmita e Bruna. A senhora confirma e conta que as duas permitem que aquele médico faça exames nela constantemente. Ela quer sair dali e passar os últimos dias em um lugar tranquilo, com árvores e sol. Adriana se emociona. A idosa diz que já pensou em uma saída e precisa de ajuda. Adriana promete ajudá-la. Mais tarde, começa a festa de Bruna. Ela aparece sorrindo ao lado de Pedro e Carmita, aparentemente saudável. Adriana chega, e Bruna finge passar mal. Adriana avisa que trouxe uma convidada. Liz entra com a idosa. Carmita se apavora e Bruna empalidece. Pedro pergunta quem é. Adriana revela: é Carmen, mãe de Carmita e avó de Bruna. A revelação choca todos. Adriana explica que Carmen é quem está doente e Bruna usou seus exames para fingir a doença. Pedro fica em choque e pergunta sobre o transplante. Bruna tenta se explicar, mas Carmen a enfrenta. Ela revela que foi mantida isolada no hospital e submetida a exames com a ajuda de um médico. Os convidados se revoltam. Pedro percebe que foi enganado. A polícia chega e leva Bruna e Carmita para depor por manter uma idosa isolada e usar documentos falsos. Agora resta saber o que acontecerá com Pedro. Depois da verdade, será que ele vai reconhecer a lealdade de Adriana e dar uma nova chance a ela? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe o canal para não perder os próximos capítulos.